Bom, então vamos lá, boa noite, que entrou outra pessoa aí, né, depois. Nossa disciplina ainda é a Organização dos Serviços de Saúde do Trabalhador, agora na unidade 3, no caso eu repondo a aula da semana passada. A pessoa que entrou agora, que só aparece o nome do celular, né, eu não sei quem foi, ficou acertado que a reposição, em vez de ser, na verdade, eu estou repondo a da semana, vou repor da semana passada a hoje, né, para ficar uma sequência lógica. E a de hoje, em vez de ser na sexta, porque eu não me atentei, eu achei que eu daria aula amanhã em outra turma, mas não vou dar, então eu vou preferir, como as duas meninas que já estão presentes, disse que não haveria problema, eu vou preferir dar amanhã. Então, amanhã, 7 horas, nosso encontro novamente por aqui. Certo? De 7. Amanhã vai ser bem rapidinho. Acho que não, se muito for, é meia hora de aula, bem rapidinho mesmo. Hoje é que é um pouquinho mais extenso. Então, unidade 3, nós vamos falar sobre sinalização de segurança. Em uma das aulas passadas eu falei sobre algumas cores que mostravam alguns riscos ambientais, que cada cor queria dizer alguma coisa, que tinha as placas e tudo. E eu falei também que tinha uma disciplina específica, né, uma unidade específica sobre isso. Então, estamos aqui, né? E aí a NR que fala, né, sobre a sinalização de segurança é a NR 26, que tem por objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para a prevenção de acidentes, identificando os equipamentos de segurança, delimitando áreas, identificando as canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquido e gases e advertindo contra os riscos. Então, não é uma cor aleatória, porque eu acho bonito rosa, eu vou botar rosa, porque eu acho bonito vermelho, eu vou botar vermelho. Não, a NR ela tem por objetivo fixar, né? Então, o vermelho vai significar alguma coisa, o cinza vai significar alguma coisa, né? O tipo de placa tal, de cor tal, de faixa tal, vai significar aquilo, tem que ser daquela forma, certo? Aí a referência é Peixoto. Não sou eu, gostaria que fosse, mas vamos fingir que sou eu, né, para dar uma moralzinha. As categorias de sinalização de segurança, é preciso frisar que os sinais, né, as suas cores e formas, assim como os seus números e dimensões, serão variáveis conforme o grau de risco e importância do perigo e da extensão a cobrir cada zona. Vejamos as categorias. Então, a sinalização de perigo, que indica a necessidade de adoção de cautela, né? E aí dá aquele alertazinho que precisa ter cuidado naquela área, precaução ou que se tenha acesso ao local em virtude do perigo presente, será instalado um símbolo de cor negra sobre uma base amarela, borda negra em forma triangular. Vocês vão ver já já as imagens. Essa placa terá a informação que o setor é uma área restrita, traz risco de contaminação ou de queda de objetos, como, por exemplo, por ser um espaço de alta tensão, dentre outras condições. Certo? Então, cada placa, cada formato, cada símbolo vai significar uma coisa. Nessa sinalização aqui, sinalização de perigo. E aí vocês vão já ver a imagem, se não forem vendo aqui, vai lá para o final da prova. Sinalização de emergência demonstra saídas ou equipamentos de emergências e rotas de fuga, entre outros. Nesses casos, utilizam a figura branca em cima de um fundo verde em geometria retangular ou quadrada, e é uma maneira de orientar estrategicamente e imediatamente em caso de incêndio, vazamento de gás ou outras situações que perigo que necessite evasão rápida. Então, geralmente tem as placas, né, com o nome saída, é verde apontando, com o nome branco, certo? Retangular ou quadrado, então geralmente vocês podem observar em alguns corredores que é geralmente retangular e tem o nome saída, né? Saída de emergência, tem a setinha. Sinalização de proibição é um guia de quais atitudes são proibidas em determinados lugares ou no tocante materiais, equipamentos ou substâncias. É feito o uso de dísticos com fundo vermelho e com formato retangular. Assim ocorrerá eficiente prevenção de acidentes laborais, o que torna o ambiente mais seguro, proporcionando o melhor desempenho daqueles que fazem parte da empresa. Depois eu vou até modificar esses slides, é melhor ir colocando em um do que falando assim e só ver no final. Depois eu vou modificar. Sinalização de obrigação tem como fim
indicar a obrigatoriedade do uso de equipamento de proteção individual em momentos ou locais definidos. Esse aviso é feito, desculpa, mediante um pictograma branco sobre fundo azul e de forma circular. Seu principal objetivo é prevenir acidentes no ambiente de trabalho, os quais acarretam grandes prejuízos para empregados e empregadores. Então, como vocês estão vendo, tem sinalização de emergência, tem sinalização de perigo, de atenção, né, de alerta, de obrigação. Então, cada sinalização ela tem sua cor, seu formato, seu símbolo. Sinalização de incêndio é uma medida de segurança indispensável que objetiva sinalizar e facilitar a evacuação ágil do espaço, assim como viabilizar a localização de equipamentos para o trabalho de combate a incêndio. Usa-se um sinal branco por cima de um fundo vermelho no retângulo ou quadrado. Em situações como essa, é normal que as pessoas entrem em desespero. Sendo assim, a sinalização adequada será um guia para seguirem as rotas de fuga, evitando a ida para uma direção equivocada. Além disso, acelera o trabalho do Corpo de Bombeiro, né? Então, sempre vai ter saída de emergência, saída, tal, sinalizando né, em um único sentido as evacuações. Então, por isso que nós devemos prestar bastante atenção, conhecer nosso local de trabalho, conhecer onde nós estamos entrando, seja independente, sei lá, uma clínica, alguma coisa assim do tipo, né? Enfim, qualquer ambiente que nós estejamos entrando, observar as sinalizações, as placas, os riscos, para termos essa noção do que fazer quando acontecer algum incidente ou acidente em algum sentido desse. Sinalização, como eu falei, a aula teoricamente é um pouquinho grande, né, porque tem 35 slides, juntando com o início e o final, mas são bem rápidos, assim, são bem resumidos. Sinalização de obstáculos e locais perigosos. Indica quais locais possuem obstáculos ou são perigosos, sobretudo para facilitar a imediata saída das pessoas dos setores em situações de extrema necessidade de evacuação rápida e sem pânico. Utiliza-se listras de cor vermelho e branco ou amarelo e negro, alternada com superfícies sensivelmente similares ou inclinação de cerca de 45 graus. São faixas que ficam em torno da zona perigosa ou do obstáculo. Deverão ser adotadas cores de segurança, cores para a segurança do estabelecimento ou locais de trabalho a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes. Então, como eu falei, cada imagem dessa, ó, o azul de obrigação, né, o de proibição aqui, né, branco, vermelho, proibido, né, a questão chega, meu Deus, fugiu o nome, da passagem, né, enfim, dessas máquinas, questão do alerta, né, de incêndio, questão de obstáculo aqui, atenção, né, para um obstáculo, aqui atenção na questão da saída de emergência, indicando, né, a saída, uma rota de fuga. Tá? Então, são essas as placas citadas. E aí vem as cores. O vermelho deverá ser usado para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção a combate de incêndio. Não deverá ser usado na indústria para assinalar perigo, por ser pouca visibilidade em comparação com o amarelo, que é de alta visibilidade, e o alaranjado, que significa alerta. Então, o vermelho é empregado para identificar caixa de alarme de incêndio, hidrantes, né, que é aqueles que jorram água, bombas de incêndio e sirenes de alarme de incêndio. Então, o vermelho ele é mais voltado aí para a questão do proteção, combate a incêndio. Certo? A cor vermelha será usada excepcionalmente com sentido de advertência de perigo, nas situações em que as luzes são colocadas em barricadas, tapumes de construção e qualquer outras obstruções temporárias, em botões interruptores de circuito elétrico para paradas de emergência. Então, excepcionalmente, com o sentido de advertência de perigo, né, elas são nessas situações, a cor vermelha. O amarelo, em canalizações, né, nos canos que passam gases, que passam alguma coisa assim,
algum produto, né, inflamável. Deve-se utilizar o amarelo para identificar gases não liquefeitos. O amarelo deverá ser empregado para indicar cuidado, né, nessa situação. As partes baixas de escadas portáteis, corrimões, parapeitos, pisos e partes inferiores de escadas que apresentem risco, espelhos de degraus e espelhos de degraus de escada. O branco será empregado em passarelas e corredores de circulação por meio de faixas, né, localização e largura, direção e circulação por meio de sinais, localização e coletores de resíduos, localização de bebedouros, áreas em torno dos equipamentos de socorro de urgência, de combate a incêndio ou outros equipamentos de emergência, áreas destinadas à armazenagem. Então, o branco geralmente ele vai ser, por exemplo, uma faixa de pedestre, né? Estou indo para o lado do trânsito, mas ela é branco, né, para se sobressair no preto que é o asfalto. Então, ela é como é, essa sinalização de, em algumas situações, por exemplo, em cima do vermelho, né, meio que isso, para nessas situações, passarelas, corredores de circulação, né, em faixas. O preto será empregado para indicar as canalizações de inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade. Exemplo, óleo lubrificante, asfalto, óleo combustível, alcatrão, piche, etc. O preto poderá ser usado em substituição ao branco ou combinado a este quando as condições especiais exigirem. Então, dependendo das situações, o preto, né, óbvio que vai depender de onde essa cor vai estar inserida, se ela vai se sobressair, se é melhor o preto ou o branco, elas podem ser substituídas dessa forma, dependendo de qual material seja, de qual líquido seja, onde é que vai ser empregado. Mas vocês podem ver que o preto ele é muito voltado para essa área de combustíveis, né, de inflamáveis nessas canalizações. O azul será utilizado para cuidado, né, para indicar cuidado, ficando o seu emprego limitado a avisos contra uso e movimentações de equipamentos que deverão permanecer fora de seu serviço, empregados em barreiras, bandeirolas e advertências serem localizados nos pontos de comandos de sua partida ou fontes de energia de seus equipamentos. Aqui são as cores específicas, diferentemente da questão da placa lá, né? Aquela placa azul, ela é com sentido de obrigatoriedade. O azul já empregado de canalizações, por exemplo, né? Significa que aquela canalização pode passar ali a comprimido, prevenção contra movimento acidental de qualquer equipamento de manutenção, avisos colocados em ponto de arranque ou fonte de potência. Então, vai depender de qual situação essa cor está inserida. O verde é a cor que caracteriza a segurança, né? Deverá ser empregado para identificar canalizações de água, caixas de equipamento de socorro de urgência, caixas contendo máscara contra gases, chuveiros de segurança, macas, fontes, lavadores de óleo. Então, tudo voltado aí para a segurança, para o que é seguro. Lá na placa a gente viu que o verde é utilizado como saída, né? Uma saída de emergência, por exemplo. Querendo ou não, não deixa de ser caracterizado de segurança, né? Porque se eu identifico aquela saída de emergência como um local que eu tenho que sair para me manter seguro, então está relacionado uma coisa com a outra. O laranja deverá ser empregado para identificar canalizações contendo ácidos, partes móveis de máquinas e equipamentos, partes internas de guarda. Vocês podem perceber que aqui é muito voltada para canteiro de obras, para indústrias, para coisas voltadas para inflamáveis, para maquinários, certo? Partes internas da guarda de máquinas que possam ser removidas ou abertas, faces internas de caixa protetoras de dispositivos elétricos, faces externas de polia e engrenagens, botões de arranque de segurança, dispositivo de corte, bordas de serra e prensas. Púrpura deverá ser usada para indicar os perigos provenientes das radiações eletromagnéticas penetrantes de partículas nucleares em portas e aberturas que dão acesso a locais onde se manipulam ou armazenam materiais radioativos
ou materiais contaminados pela radioatividade, locais onde tenham sido enterrados materiais e equipamentos contaminados, recipientes de materiais radioativos ou de refugos de materiais e equipamentos contaminados. Então, a púrpura ela é muito voltada aí para a questão de situações radioativas, né, de partículas radioativas. O lilás deverá ser usado para indicar canalizações que contenham álcalis. As refinarias de petróleo poderão usar lilás para identificação de lubrificantes. Então, assim, cada caso é um caso, cada situação que essa cor está inserida, mas o que a gente precisa saber é que existem N cores e que onde cada uma delas poderá ser inserida em cada situação de trabalho, né? Em cada canteiro de obra. Ah, aquele canteiro ali é voltado para quê? Para petróleo. Então, o lilás pode significar o quê? Uma identificação de óleos lubrificantes, né? Enfim. Então, tem que ser observado o meio, né? O contexto. O cinza claro deverá ser usado para identificar canalizações em vácuo e o escuro deverá ser utilizado para identificar eletrodutos. Alumínio deverá ser utilizado em canalizações contendo gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade, por exemplo, óleo diesel, gasolina, querosene, óleo lubrificante. Aqui tem, né, algumas placas. Marrom, o marrom deverá ser adotado a critério da empresa para identificar qualquer fluido não identificável nas demais cores. Então, não, nada se encaixa nessas cores que a gente citou. O marrom ele pode entrar aí como uma das cores para identificação. O vermelho, né, questão de alerta, né, de opa, certo? O laranja também, né, nesse sentido de sinalizar aí de cuidado. O amarelo aí entra os maquinários, entra as placas de alerta, os avisos. O verde, saída de emergência, local seguro. O azul também entra a questão dos avisos e da obrigatoriedade, lembram lá? Questão da obrigatoriedade. Obrigatório o uso de máscaras, a gente vê muito, geralmente é azulzinho, né? A não ser que seja uma arte de qualquer de internet, mas geralmente é para ser nesse, o azul significa isso. Púrpura, né? Questão de eletromagnéticos aí, elementos radioativos. E aí o branco, como eu falei, ó, uma faixa de pedestre, ela é branco no preto, ela tem que se sobressair, né? O preto no branco, aqui ao lado também, né? Preto no branco, algo que destaque. Se eu tenho como tem aí, eu tenho um balde preto, eu vou usar o branco para identificar. Se eu tenho uma placa branca, eu vou usar o preto para identificar. No chão, no asfalto, eu primeiro passo o preto para se sobressair o branco por cima, né? A faixa. Então, é mais ou menos nesse sentido, eles dois. Palavra de advertência, né? O que é que significa cada uma dessas palavras. E aí, de acordo com a NR 26, as palavras de advertência que devem ser usadas são perigo, para indicar substâncias que apresentem alto risco, cuidado para substâncias que apresentam médio e atenção apresentam leve risco, né? Risco leve. Então, perigo já é aí o extremo do extremo, alto risco, perigo, opa, limite. Cuidado é aquela coisa, né? Tem um perigo ali na frente, né? Cuidado ao se aproximar, cuidado redobrado. E atenção é quando apresenta aí risco leve ou, né, quando está querendo ou não próximo aí ou lá na frente tem atenção, né? Já se liga aí o sinalzinho de alerta. Mapas de risco. Trata-se de uma representação gráfica que identifica para cada ambiente de trabalho existente na empresa os agentes físicos, químicos e biológicos, bem como situações que representam riscos de acidentes e ergonômicos com potencial de causar danos à saúde e integridade física dos trabalhadores. O mapa de risco, a responsabilidade da elaboração desse documento foi conferida à CIPA. E aí, nós tivemos aula sobre CIPA e SESMIT. Oi, meu Deus, essa não, ainda não, acho que
vai ter algumas aqui, não sei se tem alguma pessoa que já viu essa disciplina comigo, ou se a maioria acho que entrou recente, né? Mas aí a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu acho que eu falei dela por cima, né? Também falei eu falei só que nós íamos ter uma disciplina só sobre ela e sobre o SESMIT. Eu acho que eu não dei ela ainda para ninguém aqui. Tal elaboração deve ser feita com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMIT quando houver, né? E aí vocês vão entender o porquê. O SESMIT ele precisa tem uma tabela de dimensionamento para saber se naquela empresa precisa de um enfermeiro do trabalho, precisa de um técnico do trabalho, precisa de um técnico de enfermagem, né? Precisa de um segurança do trabalho. A partir de quantos funcionários eu preciso, de quantos técnicos, de quantos enfermeiros, nananana. Então, o SESMIT, ele é voltado aí para a medicina do trabalho, né? E tem um dimensionamento para isso e é em conjunto com a CIPA, o SESMIT, que faz aí junto com os trabalhadores também, até porque a CIPA, ela é feita uma eleição, essa comissão, ela é feita uma eleição e qualquer pessoa da empresa, desde a SG, desde a pessoa da cozinha até, sei lá, pode se candidatar. Aí tem pessoas também para ocupar alguns outros cargos, como vice-presidência, são indicações, né? Então, nós vamos ter uma disciplina, uma unidade voltada para isso, específica. E aí, o mapa de risco ele é elaborado pela CIPA e quando se tem SESMIT em conjunto com o SESMIT. Sempre que vocês forem estudar CIPA, sempre vai aparecer o SESMIT em conjunto. Sempre vão ser eles dois lá, bonitinho, um de mão dada com o outro. Quando houver. Quando não, é só a CIPA mesmo. Apesar de a redação atual da NR5 não entrar em detalhes sobre a periodicidade da revisão do mapa de risco, é importante que este seja revisado sempre que houver introdução de novo risco ou alteração de risco já existente. Então, na NR5, que é a NR responsável aí pela CIPA, meu Deus, SESMIT, eu acho que é a NR4. E aí ela não fala sobre especificamente, tem que ser refeito, tem que ser revisto aí no período de, sei lá, anualmente tem que ser revisto esse mapa de risco. Não, não fala, né? Mas tem que ser observado, tem que ficar atento aí sempre que adentrar em foi observado que aqui, além dos riscos ergonômicos físicos, apareceu aí um risco biológico. Então, tem que ser refeito esse mapa e vocês vão entender como é desenhar tudo direito. Segundo Peixoto, para a elaboração do mapa de risco, convencionou-se atribuir uma cor para cada tipo e risco e representá-lo em círculos. Para evidenciar o grau de risco, utilizam-se três tamanhos: o grande, que é o risco grave, o médio, pequeno, leve. E aí é uma coisa proporcional à outra, né? Quanto maior, né, o círculozinho, maior o grau. Quando, no mesmo ponto, há uma incidência de um ou mais riscos de igual gravidade, utilizam-se o mesmo círculo dividindo em partes. Este procedimento é chamado de critério de incidência. Estava demorando esse cachorro latir. Então, Luke, bem quietinho. Então, os graus de risco, que são aí, né, os três círculos, leve, médio e grave. E como eu falei, o risco de incidência tem esse círculo grande, nós observamos que é um risco grave de quê? Naquele local existe um risco grave físico, que é verde, mecânico, acidental e ergonômico. Então, naquela área, naquele setor, existe um risco grave desses três pontos. E aí, é isso que se chama risco de incidência. E se tiverem todas as cores, esse círculo vai ser dividido aí igual uma pizzazinha para todas as cores, enfim, com essa questão de incidência de igual risco. Do mesmo jeito, se fosse um risco leve e risco médio, certo? Mas é só uma exemplificação de um risco de incidência de risco. Etapas de elaboração do mapa. Primeiramente, claro, né, conhecer o processo de trabalho no local analisado.
Os instrumentos e materiais de trabalho, as atividades exercidas e o ambiente. Então, óbvio que para eu identificar um risco, eu preciso conhecer aquele local de trabalho, né? Eu preciso, por isso que é importante, por isso que tem a importância da, da participação dos trabalhadores. Porque, como eu sempre falo, ninguém melhor do que um trabalhador que está ali naquele setor todo dia, toda hora, né, lidando diretamente, tem o conhecimento talvez até maior, porque ele está naquele setor, ele é especialista, né, naquele setor. Então, tem um conhecimento maior do que outra pessoa que trabalha em outro setor. E aí, assim, eles observam, ó, no meu setor eu identifiquei mais um risco, eu identifiquei que tem um risco disso, tem risco. Então, ninguém melhor do que os próprios empregados para observar esses riscos. Então, por isso que é de grande importância essa presença, essa participação dos trabalhadores. Então, identificar os riscos existentes no local de trabalho analisado e identificar as medidas preventivas exigentes e sua eficácia. Então, conhecer o local de trabalho, a partir do momento que eu conheço o que é o trabalho que é exercido lá, que eu conheço os tipos de materiais que esses trabalhadores usam lá, né, os tipos de risco que esses trabalhadores estão expostos, aí eu vou lá, identifico as medidas preventivas, né, existentes e depois eu volto para testar a sua eficácia, né? Não é só implantar e pronto, vocês se virem. Não. Será que está sendo eficaz? Né? E se não estiver sendo, nós precisamos implementar outras medidas preventivas. Então, precisa se colocar em prática e ser avaliado, e se não estiver dando vencimento, né, resultado, ainda continuar, ou pelo menos a gente tenta amenizar, né, os riscos. Então, identificar as medidas preventivas, seja elas medidas de proteção coletiva, medidas de organização do trabalho, medidas de proteção individual, medidas de higiene e conforto, como banheiros, lavatórios, vestiários, armários, bebedouro, refeitório e lazer. Identificar os indicadores de saúde, queixas mais frequentes e comuns entre os trabalhadores expostos aos mesmos riscos, acidentes de trabalho ocorridos, doenças profissionais diagnosticadas e causas mais frequentes de ausência de trabalho. Então, se eu identifico que vários funcionários ou aquele mesmo funcionário daquele setor está faltando, está se ausentando frequentemente do trabalho devido ao, sei lá, um problema de saúde, uma dor na coluna, né? Peraí, vamos observar, né? O que é que está acontecendo? Ah, esse risco foi identificado, mas a gente não adotou nenhuma medida preventiva, ou se adotou, essa medida não está sendo eficiente. Então, peraí, vamos mudar isso aqui, né? Então, precisa se identificar, precisa-se ouvir as queixas mais frequentes entre os trabalhadores. Por isso, voltando na mesma tecla, né, ninguém melhor do que o próprio trabalhador inserido ali no seu setor para identificar os seus riscos, para identificar as suas necessidades no seu local de trabalho. Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local, como eu falei, né? Não adianta só implantar, deixar lá e pronto. Eu preciso, isso aqui já foi implementado, não deu certo, né? Então vamos melhorar. Então, isso aqui já foi implementado, vamos supor, ano passado. Se até esse ano ainda não deu vencimento, então vamos procurar uma medida de mais eficiência, né? Elaborar um mapa de risco sobre o layout da empresa, indicando através de círculo, como eu acabei de mostrar, e é feito todo o esboçozinho da empresa, né, o layoutzinho, divididozinho a empresa, quantos cômodos, vou dizer assim, né? Enfim, tudo divididozinho, como se fosse um projeto mesmo, né, de casa que a gente vê, né, sei lá, de apartamento de casa que a gente vê de cima, assim, só os tracejados, pronto. E aí, dentro de cada ambiente daquele vai ter o nome, por exemplo, banheiro, vai lá, banheiro de funcionário. Aí vai ter o círculo lá, identificando a cor desse círculo, ou dentro de um mesmo círculo, se for leve, se for, enfim, vai ter a incidência de risco lá divididozinho, de acordo com a imagem que a gente acabou de ver. Então, o grupo aqui pertence ao risco, de acordo com a cor padronizada, como eu falei, né? Seja físico, seja ergonômico, seja biológico. O número de trabalhadores expostos aos riscos que deve ser anotado dentro do círculo. Então, por exemplo, nessa minha sala aqui, que eu estou no quarto, né? Mas vamos supor, nessa minha sala aqui,
tem 3 pessoas que trabalham aqui comigo. Então, aqui, vamos supor que eu identifiquei um risco físico e um risco vai ter latido de cachorro agora, que tá chegando alguém aqui dentro de casa. Meu filho. Deixa eu ver aqui. Oi! Vem chorando. Deixa eu ver aqui o que é. E o que é isso? Não é minha, não. É da sua avó. Vai lá que amanhã tá dando aula. Não é meu, não. Não é meu, não. Vá, vá, vá. Tô dando aula. Então, vai ter lá no banheiro, por exemplo. Não, aqui na sala, né? Que eu tava dando um exemplo. Aqui na sala vai ter um risco. Fecha o portão direito. Vai ter um risco leve, né? Então, vai ter lá um círculozinho pequeno de, sei lá, de risco biológico. Então, aí vai ter o círculozinho marrom, salvo engano, marrom, com o número 3 que são 3 pessoas que estão expostas a esse risco, né? Enfim, até não poder ser quantificado, né? Vai ter situações que não vai ter como quantificar. Hum, a especificação do agente, por exemplo, químico, hexanoácido clorídrico, né? Enfim, se for algo que seja químico, vai ter que ser o, o agente específico, né? Ah, se eu estou exposto ali é um agente químico, né? Então, sei lá, está exposto ao agente químico tal, né? A sílica, ao hexano, ao ácido tal, enfim. Se for ergonômico, né? O que é que existe ali? Aí tem lá o risco ergonômico, por quê? Aí o que é? Qual é o risco ergonômico presente ali? É de repetitividade ou ritmo excessivo, enfim, tem que ter tudo especificado lá, que deve ser também anotada dentro do ciclo. Geralmente não tem como espaço para anotar tudo dentro do ciclo, então todo o ciclo vai ser grande, né? Mas deixa eu ver se eu tenho, acho que eu tenho uma fotinha aqui no final. A intensidade geralmente é feita uma legendazinha, embaixo mesmo. Intensidade do risco de acordo com a percepção dos trabalhadores, que deve ser representada por tamanhos proporcionalmente diferentes do círculo. Então, é, vamos supor que dentro dessa sala tem 3 trabalhadores, como eu citei, mas um é mais exposto a, sei lá, um é digitador, outro faz uma coisa que provavelmente ele, né, só vem na sala um pouco tempo e vai num canteiro de obra, por exemplo, mas um tá ali sentado, digitando, digitando. Então, assim, vamos supor que sou eu que vou, sento aqui um pouquinho, vou lá no canteiro de obra, volto, e meu colega, ele é digitador, então ele vai ter um risco ergonômico maior do que o meu, mesmo trabalhando no meu mesmo ambiente. Então, isso aí pode ser que seja representado por tamanhos diferentes, e aí vai ter que ser tudo revisto de como esse mapa de risco vai conter. Mas tem que conter o máximo de informações possíveis dentro desse mapa de risco. O mapa de eu ia falar isso agora. Deve estar em local visível, né? Tem que estar num local onde todas as pessoas tenham acesso e fiquem alerta sobre os riscos de acidente do trabalho em cada ponto marcado com o círculo. O objetivo final do mapa é conscientizar sobre os riscos e contribuir, como eu disse, para eliminar, reduzi-los ou controlá-los. Vai ter risco que você vai, né, a equipe, né, vai tentar de todas as formas. A gente colocou em prática ano passado esse método. Esse ano vamos colocar outro, e aí a partir do próximo ano, se esse não der vencimento, infelizmente a gente tem que trabalhar pelo menos para controlar, né? Então, se a gente não conseguiu aí eliminar ou reduzir, a gente tem que trabalhar pelo menos para controlar, mas que a gente diminua aí o máximo possível de ausência, né, de trabalhadores afetados. Pronto, aqui, perfeito. Mas aqui vocês percebam que não tem, deixa eu aumentar aqui, não tem número de trabalhadores, não tem, isso aqui é um basicão, né? Diretoria, né? Diretoria tem aí um risco médio,
A diretoria, ela tem um risco médio e risco ergonômico, um risco médio de risco ergonômico, de agente ergonômico. Eu sempre me engancho. Almoxarifado, ela tem um risco médio de risco de acidente e risco ergonômico. Né? Manutenção, já tem aí os quatro dentro, né? Já tem físico, químico, acidentes e ergonômico. O vestiário masculino ele tem um risco pequeno de agentes biológicos, então é mais ou menos isso aí. E aí tem aquela questão, quantos trabalhadores estão? Não tem como mensurar quantas pessoas, por exemplo, entram num vestiário masculino. Eu não tenho como mensurar. Dependendo do tamanho da empresa, de um canteiro, não tenho, né? Hora vai tantos, hora vai, enfim. Então, mas geralmente é feito assim, certo? Basicamente é isso. E aí tem o que pode se acrescentar, como eu falei, deixa eu ver se tem algum risco químico vermelho. Pronto, na pintura. E aí aqui pode ter uma legendazinha. Imagina, eu não tenho como colocar todos os agentes químicos expostos a esse trabalhador. Não tem, né? Com certeza são vários tipos de tintas, de agentes, enfim. Mas pode ser colocado numa legendazinha embaixo, né? Agente químico, tal e tal e tal, que é para a pessoa ter pelo menos uma noção de qual agente, até porque tem uns que são cancerígenos, né? Enfim. E também para incentivar a questão do uso de EPIs, né? Então, se eu sei que ali eu tenho uma exposição média ou elevada, né, ou grande, grave, de um agente que ele é cancerígeno, a orientação, o correto, que a gente está trabalhando para isso, estamos estudando para isso, é que essa pessoa, que esse trabalhador, ele tenha aí a consciência de utilizar os seus EPI. Deixa eu parar aqui de gravar.